Olá, tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre todos os livros que eu estou lendo. Eu estou lendo muitos ao mesmo tempo, então eu resolvi parar e compartilhar com vocês as minhas impressões, como andam as minhas leituras. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, se inscreve no canal que toda semana a gente conversa sobre livros. Mas antes de falar do que eu estou lendo, eu vou falar do que eu acabei de ler, acho que há uns 2 dias, mais ou menos, acredito eu, que é sobre esse livro aqui, super famoso, conhecido, acho que já tem 3 livros, né, dessa série, não sei se posso chamar de série, mas enfim. Esse livro aqui é O Clube do Crime das Quintas-Feiras, do escritor inglês Richard Osman, eu acho. Não deve falar assim, mas enfim. Gente, esse não é o tipo de livro que eu costumo ler. Você que já acompanha aqui o canal, vê meus stories, acompanha lá o meu Instagram, você sabe que esse ano eu tô com essa proposta de ler mais autores contemporâneos e ler histórias que eu não costumo me interessar. Então isso já aconteceu com um livro chamado Noite Polar, que eu gostei mais ou menos, mas eu posso dizer que eu gostei muito mais do que esse aqui. E aí eu resolvi ler esse livro que estava dando sopa aqui na minha casa, porque meu marido gosta dessas histórias de investigação, e eu achei a premissa muito legal, porque o que a gente vai encontrar aqui? Nós vamos conhecer 4 idosos, todos eles com acima de 75 anos, que vivem num lugar que é tipo um vilarejo, um condomínio fechado, sabe? Só com pessoas idosas. E aí, nesse vilarejo, há várias atividades. E tem as salas separadas para cada atividade. São as coisas mais variadas. E em uma dessas salas, há um horário separado para um grupo que gosta de ópera japonesa. Aí todo mundo fica meio assim, como assim ópera japonesa? Mas isso aí é só uma fachada. Então eles colocam esse tema que praticamente ninguém teria interesse, para, na verdade, fazer a reunião do Clube do Crime das Quintas-Feiras. Então, toda quinta-feira, eles vão lá, eles se reúnem e tentam solucionar um crime que já aconteceu há muito tempo, só que a polícia não conseguiu encontrar o assassino. Então, eu achei essa premissa maravilhosa. Eu falei, nossa, os personagens vão ser super carismáticos, vai ser divertido, eu vou gostar. Só que eu não gostei, gente, da escrita do Richard Osman. Não gostei da narrativa, não consegui me envolver. Por isso que eu acho que esse livro pode funcionar sim para muitas pessoas, tanto é que fez muito sucesso, já tem 3 livros, enfim. Só que para mim, que não funcionou, eu prefiro 1000 vezes ler uma Agatha Christie, por exemplo. Mas continuando a contar para vocês um pouquinho desse enredo, a gente vai conhecendo esses idosos, né, que fazem parte desse clube, até que acontece um assassinato ali no local. E depois vai acontecer mais um ainda. Então, lógico, a polícia vai começar a investigar e eles vão investigar juntos, eles vão descobrir muitas coisas, tá? É essa a história. Eu não me envolvi em nada com esses personagens. Sabe quando você não tá afim de saber o que tá acontecendo? Mas eu terminei de ler até pra ter certeza realmente, né, que era um tipo de livro que não me agrada. E essa realmente é a minha opinião, gente. Eu não tenho o mínimo interesse no próximo livro, que é O Homem que Morreu 2 Vezes. E ainda tem um terceiro que eu esqueci, tá? Eu vou deixar as capinhas aqui na tela, vou deixar o link aqui embaixo também no box de informações. Porque, como eu já disse para vocês, eu acho que muita gente pode gostar, assim, dessa história, pode ser um entretenimento muito legal. Então, eu vou deixar esses links aqui e vocês dão uma olhadinha no enredo, talvez interesse vocês. Agora, eu vou contar para vocês o que eu estou lendo. É bastante coisa, assim, eu não costumava ler tantos livros, assim, ao mesmo tempo, mas eu tô gostando, tá sendo bem legal. O primeiro é esse aqui, um livro da Xin Han, As Boas Mulheres da China. Esse livro, eu tô fazendo uma leitura conjunta, tá? Ela tá para terminar, termina final de mês agora. Para quem não conhece, a Xin Han é uma jornalista chinesa, tá? E nesse livro, ela vai contar a história de várias mulheres que viveram em diferentes períodos na China. Mas eu posso falar para vocês que vai se centrar na época do governo de Mao Tse-tung, tá? Então aqui a gente vai ouvir falar muito de revolução cultural e das suas consequências para a população. Então a gente também vai conhecer pessoas que viveram na época da Guerra Civil Chinesa, enfim. Esse livro traz um panorama histórico muito grande da China do século XX. Só que a Xin Han, ela não vai ficar te pegando pela mão e explicando, olha, gente, aconteceu isso no ano tal, aí o Mao entrou no poder, não sei o quê. Não. Então, se você não tiver um conhecimento histórico, tá? Como é o meu caso, que eu não conheço essa história da China, lógico que eu tinha noção do Mao Tse-tung e essas coisas, mas não um conhecimento, sabe? Então, é um livro que requer pesquisa. Mas, tirando esse aspecto histórico, esse livro traz um aspecto psicológico muito grande. Então, eu não recomendo ele para todas as pessoas. Dependendo dos traumas que você já viveu na sua vida, esse é um livro extremamente difícil e eu acho que não faria bem a leitura, tá? Porque para qualquer pessoa é uma leitura muito triste.
porque a gente conhece histórias assim inacreditáveis, sabe? A gente fica pensando como é que o ser humano pode fazer certas coisas. Ao final da leitura, gente, eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse livro, tá? Então eu vou contar para vocês tudo direitinho, as minhas impressões, vou falar sobre as histórias dessas mulheres. No total a gente vai conhecer aqui 15 histórias, tá? Eu já estou no finalzinho do livro, como eu disse, a nossa leitura conjunta já está finalizando. Então, mês que vem a gente com certeza conversa melhor sobre esse livro, mas com certeza eu recomendo muito. É o primeiro livro que eu li da Shin Han e com certeza não será o último. Ela escreve muito bem, ela é muito respeitosa com todas as mulheres, ela consegue se aproximar muito do leitor, ela conta coisas da vida dela também, porque ela passou momentos muito difíceis, principalmente na infância dela. Então, é um livro riquíssimo. Agora vamos partir para uma ficção que eu comecei há alguns dias, que é o livro As Ondas, da Virginia Woolf. Gente, eu não lia essa escritora há muito tempo, eu só tinha lido um livro dela, chamado Mrs. Dalloway, acho que é o mais famoso dela, e eu lembro que eu gostei na época, só que eu quero reler para ver se continuo gostando. Bom, como eu estou bem no comecinho desse livro, eu posso dizer para vocês que eu estou gostando, que eu esperava que seria uma leitura muito difícil, de difícil compreensão, porque esse livro ele tem uma faminha. Então ele tem uma fama de ser um livro difícil, que nem todo mundo gosta. Então eu já fui meio assim, sabe? Mas defini metas curtas, né? Fiz o meu cronograma de leitura bem tranquilo para eu ler com calma e tá dando certo. Esse livro vai trazer uma narrativa diferente, porque ele é um livro de monólogos, tá? São 6 monólogos aqui, então temos 6 personagens, a gente vai entrar lá nos pensamentos deles, a percepção deles de mundo, de si próprios, dos seus colegas, então um fala do outro também, isso eu acho muito legal, é o que eu mais gosto de ler no livro, né? A gente conhecer esses amigos, né? Que são pessoas que saíram do colégio, tá? Eles se formaram recentemente e ingressaram na faculdade. É esse o momento que eu tô dessa história, e estou gostando bastante. E continuando em ficção, depois que eu terminei de ler O Clube do Crime das Quintas-Feiras, eu já sabia o que eu ia ler em seguida, nessa mesma vibe de uma leitura leve, para relaxar mesmo. E eu escolhi um livro chamado Antes que o Café Esfrie. Eu ouvi falar desse livro há muito tempo. Esse livro vai trazer 4 histórias, 4 contos, acho que eu posso chamar assim, e eu ainda estou no primeiro. E assim, o livro vai trazer a premissa se a gente pudesse voltar no tempo, sabe? O que a gente faria, com quem a gente falaria, coisas assim. Eu tô ainda na primeira história, que vai falar de 2 namorados. E eu tô gostando mais da narrativa, parece um livro bem leve mesmo, mas é isso que eu tava procurando. Então eu acredito que vai ser uma leitura melhor do que o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Mas por enquanto é isso, gente. Eu não posso falar mais nada, porque eu tô bem no comecinho da história. Agora eu vou falar do que eu tô lendo de não ficção. São leituras com cronogramas longos, tá? O primeiro livro que eu vou falar é esse calhamaço aqui, que é a biografia de Hitler, escrita pelo Ian Kershaw. Eu acho que fala assim, não tenho certeza. Que é um historiador inglês. Então, gente, esse livro, ele é tranquilo de ler, caso você não tenha conhecimentos, assim, em história. É lógico que vai pedir uma pesquisa, mas eu, como leiga no assunto, né, eu nunca estudei história, assim, né, a fundo, estou conseguindo acompanhar bem. Eu estou na página 400 e pouco ainda, eu termino essa leitura só em abril, esse livro tem 1000 páginas, mas como eu disse para vocês, tá uma leitura tranquila, eu leio 2 vezes por semana, eu fiz o cronograma assim bem espaçado. No momento que eu estou lendo, ele já está no poder, eu estou no ano de 37, um ano que foi um pouco mais tranquilo, né? Depois as coisas vão piorar bastante, pelo que eu estou vendo aqui. Mas já estava acontecendo, assim, muita violência, perseguição aos judeus, enfim, mas a coisa, como a gente sabe, né, ainda vai piorar bastante, mas eu não cheguei nessa parte, ainda não cheguei nos tempos de guerra mesmo. Aqui o biógrafo vai falar um pouco da personalidade dele, do dia a dia dele. No comecinho ele fala um pouco, sim, da família, da infância e juventude do Hitler e de todo o seu envolvimento com a política, então com os movimentos políticos, da sua oratória, que realmente, pelo que mostra aqui, era o único talento, né, entre aspas, que ele tinha. Ele era uma pessoa assim, muito descompromissada, não tinha perspectiva de nada, na verdade. Então eu espero em abril conversar com vocês ponto a ponto dessa biografia, falar um pouquinho dessa minha experiência de leitura, mas por enquanto posso dizer que eu recomendo bastante o livro, sim. E em conjunto com essa leitura, eu comecei a ler também A Chegada do Terceiro Reich, que está disponível no Kindle Unlimited, tá? Então eu estou lendo pelo Kindle, só que a edição física dele também estava num preço muito bom. Eu vou deixar aqui no box de informação, caso você tenha interesse nesse livro, que eu recomendo muito. Eu gosto até mais da escrita do Richard Evans do que do Ian Kershaw.
Esse livro ele vai trazer todo um panorama histórico, né, da Alemanha nesse começo de século XX. Tá? É muito interessante, só que eu não estou conseguindo ler com a frequência que eu gostaria, porque eu fiz o cronograma apenas para a biografia. Então, quando o capítulo que eu tenho que ler da biografia é muito longo, eu não consigo pegar no Terceiro Reich. Eu estou pensando até em quando eu terminar a biografia, que vai ser em abril, aí sim fazer um cronograma legal para o Terceiro Reich e finalizar a leitura. Mas a minha percepção, gente, eu estou perto da página 200, acredito, acho que é isso, é que realmente esse livro é tudo isso que falam. Na verdade, são 3 livros, se não estou enganada, né? Esse é só o primeiro, e realmente você vai ter um entendimento, um panorama histórico muito bom. E, por fim, eu estou lendo Sussurros, que vai abordar o mesmo período histórico, só que na Rússia. É bem interessante, porque lendo a biografia de Hitler, toda hora a gente lê alguma coisa referente à União Soviética. Ele tinha pavor, né, do avanço dos bolcheviques, então isso é muito falado. Então é legal eu fazer essa leitura, que é do Clube da Isa, então o cronograma já não é o meu, eu sigo o cronograma do clube, eu estou um pouquinho atrasada, mas eu posso dizer que é bem interessante o livro, porque ele vai trazer uma perspectiva do dia a dia das pessoas, né? O quanto a Revolução Russa impactou a vida das pessoas, todas as medidas que foram tomadas. Agora eu já estou na parte mesmo do governo do Stalin, então a gente vai ver tanto relatos de pessoas que eram bolcheviques, que acreditavam realmente naquela revolução, que estavam certos do que estavam fazendo, que aquilo seria o melhor, como das pessoas que foram afetadas por todas as políticas que foram criadas naquela época. Então, esse é um livro, eu posso falar mais de bastidores, sabe? Que vai mostrar o dia a dia das pessoas, como as pessoas foram afetadas. A gente vai conhecer várias famílias, vários depoimentos. É realmente um trabalho primoroso do escritor. Mas essa leitura ainda vai demorar bastante, porque o cronograma é bem longo. Então, se você quiser saber mais sobre esse livro, eu recomendo que você me siga lá no Instagram, porque de vez em quando eu vou atualizando essa leitura. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aí o que você está lendo. Se você está lendo tantos livros assim, eu vou adorar saber. E eu te espero no próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.